tarde aqui, na Ponte de Ferro, trazendo uma palavra que essa poderá, se você abrir o seu coração, transformar a sua vida. Muito embora que hoje, e todavia sempre foi e sempre será, pelo fator do escritor ele empregar e fazer essa colocação na base da rejeição do homem em relação a Cristo, enfatizando que os perdidos seriam como a areia do mar. Meu amigo, não é de se ignorar hoje o repúdio pela palavra de Deus. Paulo deixou em pauta, Jesus também deixou em pauta. Esse evangelho ele seria pregado no mundo inteiro, mas seria rejeitado. Mas não é por isso que nós vamos deixar de pregar a verdadeira palavra de Deus. Não é por isso que nós vamos deixar de falar do amor de Deus. Porque nós não viemos nem recebemos dele essa autoridade de salvar ninguém. A nossa obrigação é de pregar a palavra de Deus, de fazer discípulos. Portanto, meu amigo, a questão de a pessoa aceitar ou não depende da pessoa. Não é obrigado. É uma questão de livre-arbítrio, uma questão de escolha. Ou você vai pelo caminho para a eternidade com Deus, ou você decide ir para um caminho para a eternidade sem Deus. Jesus apresenta dois caminhos, largo e estreito, a morte e a vida. Quem quer gozar da vida, repudia a concupiscência deste mundo. Quem quer viver na morte, abraça, ama, festeja, tem prazer. Mas quem quer morar no céu, se torna uma nova criatura em Cristo. Se molda em Cristo, repudia o pecado, repudia a impureza, o assassinato, a depravação, a imoralidade. Mas os que crerem, os que passarão, porque ele nos prometeu não só um perdão, mas uma moradia eterna e uma moradia com ele. Essa moradia com ele, você vai gozar de paz, de harmonia. Você não vai sofrer o que você sofre aqui nessa terra velha, antiga, amaldiçoada, condenada por ele, pelo pecado de Adão, amém. Mas uma terra que ele nos prometeu, uma terra que não haverá terremoto, guerra, fome, cemitério, casa funerária, ML, nada disso. Rumores de guerra, injustiça, prevaricação. Não haverá violência, imoralidade, sexo anal, oral. Nessa nova cidade, você não vai ver um cara com um pene na boca nem um ano, não. Nessa nova terra, você não vai ter o desprazer de ver o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, a sua irmã sendo assassinado no meio da rua, em plena luz do dia, não. Você nessa nova cidade, nessa nova terra, você não vai ter o desprazer de ver o cara matar seu pai, sua mãe, seu irmão e sair pelas portas da delegacia, não. Eu quero dizer que com antemão, que eu não vim aqui para desacatar, não vim aqui para falar da vida de ninguém, mas eu tenho essa responsabilidade que Paulo disse, condenar as obras infrutuosas das trevas. Então a missão da igreja é trazer uma palavra que venha reconciliar o homem, não só conscientizar ele da respectiva responsabilidade que ele tem com a constituição humana e com a constituição divina. Agora, meu amigo, é uma questão de escolha. Deus não obriga. Pelo contrário, ele diz assim, eu estou à porta e bato. Ele é educado, ele respeita a sua decisão, ele respeita a sua escolha. Agora, todos nós seremos responsáveis pelas nossas escolhas. Foi a escolha de Adão que hoje está aí, o mundo em guerra. Foi a escolha de Adão que levou essa miséria. Foi a escolha de Adão que proporcionou e tem proporcionado a desgraça, a violência, a imoralidade, a injustiça, os valores revertidos por conta do pecado e da escolha de Adão. Mas existe um que antes que Adão pecasse, na presciência de Deus, já havia sido já morrido, crucificado, ressuscitado, trazendo a paz, querendo morar no coração do homem.
Por isso que a Bíblia diz que ele não tem prazer na morte do ímpio. Jesus disse que ele não veio condenar o mundo, ele veio morrer pelo mundo. Ele oferece a oportunidade, oferece, meu amigo, a você, a oportunidade de você se moldar em Cristo, a oportunidade de você repudiar este mundo amaldiçoado e condenado por ele. Deus veio para reconciliar o homem com Deus. Agora o diabo é o contrário, é mentiroso, é pai da mentira, é assassino, é enganador, é acusador, ele é invisível, mas ele está aqui nos assistindo, ele sabe que eu conheço, eu sei quem é ele. O mundo não conhece nenhum nem outro, mas você pode, a partir do momento que aceitar a Cristo, você pode conhecer quem é ele. Que ele é mau, é perverso, ele foi expulso do céu, mas ele até hoje ele não se arrependeu, ele sabe o que ele vai sofrer. Ele sabe que vai ser amarrado no lago de fogo. Ele sabe que vai viver eternamente inativo, sem mais acusar, sem mais levar o homem a imoralidade, a violência, a ter prazer nessas coisas, apesar que é a escolha do homem, mas ele flui, ele seduz. O homem é mentiroso, tem prazer de condenar, ele tem prazer de acusar o homem. Quanto mais que as pessoas vão se apartando de Deus, ele vai tomando espaço na vida e na sociedade. Vem pra cá. Então, meu amigo, mais uma tarde estamos aqui na Ponte de Ferro, fazendo uma breve introdução da palavra de Deus, que ela poderá mudar a sua vida. A palavra de Deus, ela veio com esse objetivo de reconciliar o homem com Deus. A palavra de Deus é Cristo. A palavra de Deus é Yeshua, Jesus, que foi rejeitado há 2000 anos atrás, que foi sepultado, mas o corpo dele não permanece na sepultura. Lá tem um epígrafo que usa a seguinte expressão: ele não está aqui, mas ressuscitou dos mortos. É a garantia da nossa ressurreição. É a prova cabal que ele não permanece, que a morte não teve, não tem, nem nunca terá poder para retê-lo lá no abismo, no inferno. A Bíblia diz que ele passou 3 dias. Mas ele havia dito aos apóstolos, no capítulo 23, os apóstolos esqueceram dessa promessa que ele já fizera, que ele não permaneceria na sepultura. E os apóstolos agora ficaram tristes, choraram, ficaram desiludidos, até Tomé. Não creram mais na sua ressurreição. Aí Jesus se fez necessário aparecer a ele e mostrar a mão para ele e disse: Tomé, olha aqui, pega aqui na minha mão, Tomé. Aí Tomé teve que pegar na mão dele, Tomé teve que colocar a mão nos cravos das mãos dele. Ele disse: Tomé, não seja incrédulo, mas seja crente. A verdadeira fé não é aquela que nós vemos, não. A verdadeira fé é aquela que nos leva aqui nas coisas que nós não vimos. Hebreus fala que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, que não se vê. Mas que nós esperamos ela. Ela é invisível aos nossos olhos, mas por meio da fé ela se torna visível. Porque nós passaremos a crer que na verdade ela existe. Nós passaremos a crer que na verdade ele morreu e preparou uma cidade, ele preparou o novo céu, a nova terra, para que todo aquele que rejeitar e repudiar este mundo, repudiar o adultério, repudiar a violência, a injustiça, o caminho foi preparado por João Batista. O perdão agora foi lançado sobre toda a raça, tribo e nação, porque ele morreu na cruz, cumpriu a lei, ressuscitou. E está à direita de Deus intercedendo por nós. Quem pode meu amigo, se libertar? Quem pode mudar a tua vida? Quem pode agora reverter essa maldição que lá no Éden o homem ele havia cometido contra a ordenança divina? É sua, é Jesus Cristo. Quando o homem pecara de livre e espontânea vontade, o homem agora trouxe sobre a raça humana a maldição. E Deus, quando veio dialogar que era de costume, que Deus sempre falava com Adão, nesse dia Adão foi diferente, ele se escondeu, porque Adão perde depois da sua desobediência a natureza de inocência, de
pureza. E quando o homem perde essa inocência, essa pureza, ele passa a ter um coração perverso e mau. Ele desacredita na existência. Ele não crê, ele não tela, ele não crê na criação de Deus. Tem muita teoria da criação, mas a maior teoria que Jesus enfatizou, que a Bíblia enfatiza, que Deus criou tudo do nada. Então você é uma criação de Deus. O homem foi criado no barro. O homem não existia, Deus criou os céus e a terra. A Bíblia diz que Deus olhou do céu para a terra, e o céu era, a terra era um caos, sem forma e sem vazia. Mas estava no projeto de Deus, e Deus deu a forma a esse mundo, e criou esse mundo que era totalmente um caos em um paraíso. E agora Deus coloca agora um casal naquele paraíso, para ele desfrutar do benefício por meio da sua criação. Mas o homem agora reverteu. Só quem poderia reverter, só quem poderia mudar agora aquela comunhão entre Deus e a sua criatura, do próprio homem. Porque quando Deus criou o homem dotado de livre-arbítrio. E Deus agora orientado, Deus agora orienta Adão e a Eva para que ele não viesse comer daquele fruto do conhecimento do bem e do mal. No dia que ele comesse, ele perderia não só a comunhão com Deus, ele não perderia não só a sua inocência e pureza, mas ele perderia também o seu habitat, porque ele se relacionava bem com Deus, ele se relacionava bem com os animais selvagens. O leão não matava ele não matava o leão não matava o animal de porte menor. Após o pecado do homem, quando o homem perde a pureza e a inocência, agora a natureza, a segunda natureza do homem, começou a ser agora um predador. O leão passou a comer o homem passou a comer os animais. Tudo isso por conta da escolha e da prevaricação do homem. O homem perde a sua dignidade, o homem perde a sua moral. No momento que ele peca, ele se torna agora uma pessoa vazia, uma pessoa desprovida. Porque agora ele é afetado pelo pecado. A sua transgressão, a sua desobediência levaram a ele a uma situação em que Deus não queria. Sabe por quê? Porque Deus havia dito a ele, avisado a ele que ele não comesse. Dependia agora da sua integridade. Mas o homem foi infiel. O homem pecou, o homem escolheu a morte. O homem não quis mais obedecer a Deus. O homem não quis mais ser orientado por Deus. E hoje não é diferente não. Quando se fala da palavra de Deus, ninguém quer saber mais da palavra de Deus. Ninguém quer saber mais do caminho que leva o homem à eternidade com ele. Ninguém para ouvir, ninguém para escutar. Sabe por quê? Porque são escolhas. E Adão escolheu a não obedecer mais a Deus. Adão escolheu a não querer mais se relacionar com Deus. Adão escolheu não mais querer ser instruído por Deus. E quando o homem cai nessa situação, você vê que o panorama agora é diferente. Houve uma transformação. O homem perde a sua natureza inocente e pura. E quando o homem perde essas duas naturezas, o homem agora é afetado de cheio pelo pecado. E quando ele perde, ele passa a amar a violência, ele passa a amar o adultério, ele passa a amar a inocência, ele passa a amar quem gosta de vestir uma calcinha e botar um pênis na boca e no ânus. A imoralidade tomou conta da sociedade por conta da prevaricação do homem, por conta da desobediência do homem. Toda a desobediência, ela tem a sua retribuição. Por isso que Deus disse a Adão, se ele tivesse cuidado, se ele levasse Deus a sério. Mas o diabo, ao contrário, ele chegou para a Eva e disse a Eva que Deus não era sério, Deus não tinha compromisso no que ele falava. E leva Eva agora instruída e orientada pelo diabo, cai na rede, na teia de Satanás, acreditando que o diabo estava certo. Ela deixou de crer, ela deixou de ser obediente a Deus, para que numa orientação enganosa, destrutiva, foi que levou hoje. E ter levado hoje muito à sepultura sem Deus. O homem na sua incredulidade, o homem na sua imoralidade, o homem com o coração perverso e mau, o homem justo. Ele não crê
Ele não quer saber. Ele é impiedoso. Ele não usa de misericórdia. Ele não tem amor. O que nós vemos no capítulo 24 de São Mateus, após o pecado hoje, aquilo que Deus deu ao homem, se o homem não sabia onde colocar suas pernas, foi uma companheira, e ele disse, essa é carne da minha carne e osso do meus ossos. Aí Adão estava querendo dizer, ela é minha, eu não posso dividir a minha mulher com outro homem não, eu não posso permitir que a minha mulher fique com uma calcinha e ficar mostrando a sua bunda, nem o seu seio a outro homem não. Ela é só minha, Deus me deu ela para mim. Eu tenho que cuidar dela, eu sei o que dizer, a proteção dela. Veja, meu amigo, sendo ela e ele de uma só carne, não tinha espaço para o marido matar a mulher. Não havia possibilidade de o marido espancar a mulher. Não havia possibilidade de a mulher trair o marido. Não havia possibilidade de a mulher querer insubordinada ao marido. Não havia possibilidade da mulher querer mandar no esposo. A mulher não pode mandar no marido. A mulher não pode determinar o que o marido deve ou não fazer. Porque a Bíblia diz que primeiro Deus fez o homem, e o homem é a cabeça da mulher, e a mulher é o que? A coroa do homem. A mulher tem que proporcionar alegria, satisfação, prazer, honra para com o seu cônjuge, para com o seu marido. E o marido tem que amar, o marido tem que proteger, o marido tem que zelar pela esposa. E a esposa tem que zelar pelos filhos e pelo seu marido. Mas hoje nós vemos como é que está hoje a sociedade e o mundo. É o marido matando a mulher, é a mulher matando o marido, é o pai matando os filhos matando o pai. Meu amigo, o que é isso? É um verdadeiro caos. Um caos que perdeu o seu equilíbrio. Quando o homem ele desobedece, quando o homem ele perde, quando o homem rejeita agora a diretiva de Deus, como o homem agora quer ser dirigido pelos seus próprios caminhos e pela sua própria escolha e seus pensamentos e sua ideologia. Foi o que levou hoje à destruição do caráter, da decência, da dignidade do homem, da família. Foi ele não querer mais ser orientado por Deus. Hoje o que é que prevalece? Hoje o que é que tem mais mídia, o que dá mais mídia? É o adultério, é a violência. Meu amigo, onde os valores são revertidos, onde o homem não quer mais saber mais de Deus, o homem está com seu coração nas coisas desse mundo, e nem com o coração desse mundo, ele vai morrer, e quando ele morrer, ele não vai desfrutar de um novo céu, de uma nova terra, ele não vai desfrutar da vida eterna, ele não vai desfrutar de uma nova terra, onde não haverá cemitério, onde não haverá casa funerária, onde não haverá IML, onde não haverá assassinato, nem roubo, nem injustiça, nem discriminação, nem preconceito, aonde o trabalhador não será roubado, aonde você não ficará sozinho nessa nova terra, você não terá medo de sair de casa, porque você não vai ser mais assaltado, você não vai perder mais a sua moto, você não vai perder mais o seu filho, você não vai perder mais a sua filha, você não vai perder mais o seu pai, você não vai perder mais a sua mãe, você não vai perder mais a sua esposa, porque nessa nova terra não haverá. Satanás estará preso. Preso, e ele preso, ele não pode assediar o homem, ele preso, ele não pode tentar o homem, ele preso não pode mais acusar o homem, porque a Bíblia diz que o diabo, o anticristo, fosse profeta, a fera, a morte, ela vai ser lançada no lago de fogo, até a morte ela vai passar por esse processo. Hoje a morte não sofre nada. Hoje a morte só faz somente tirar a vida. A morte hoje só faz somente deixar muitas famílias no mundo inteiro enlutada, chorando. Mas vai chegar um dia em que a morte ela vai passar pelo mesmo processo. A morte ela vai ser banida da terra. A morte vai ser banida da sociedade humana. A morte não vai ter mais poder sobre a raça humana, sobre o elemento humano. Porque a Bíblia diz que ela vai ser o último elemento. O último ser que vai ser lançado no lago de fogo é a morte. Ela vai ter também passará pelo seu processo.
Por isso que eu digo, meu amigo, nessa nova terra, nesse novo céu, se você conquistar ele, e é de graça, você não vai passar por esse detrimento que hoje você tem passado. Você não vai passar mais por essa desgraça, miséria que vem acontecendo em nosso meio, em nossa sociedade. Você não vai chorar e lamentar mais a morte do seu filho e da sua filha. Você não vai lamentar mais a morte da sua mãe e do seu pai. Você não vai lamentar porque você foi banido do seu trabalho, porque você foi um cara honesto e sincero. Porque aqui, meu amigo, nesse país, só quem tem valor aqui é bandido, cidadão aqui. Ele não tem nenhum valor. Aí vem agora o profeta, no capítulo 34 de Ezequiel, reivindicando. Sabe, meu amigo? Toda atenção, todo cuidado. Todo benefício para o cidadão, para o trabalhador. Foi a expressão que o profeta ele usa na sua época. Ai dos que criam leis injustas para condenar o trabalhador, o cidadão. Então, meu amigo, o que é que nós estamos vendo hoje? É a miséria, a desgraça, as pessoas morando na rua, morrendo em cima de uma barreira. É o cara hoje perdendo a sua vida por causa de um celular, por causa de uma aliança, é o cara perdendo a sua vida muitas das vezes por uma simples discussão no trânsito. Hoje você não tem mais segurança, você anda pela cidade, cadê? Você não tem segurança, você é assaltado, você é amolestado. Por isso que o profeta, ele reivindicou que as autoridades constituídas por Deus, que está escrito lá em Romanos no capítulo 13, que as autoridades foram constituídas por Deus para o beneplácito do cidadão. As autoridades têm a obrigação de andar de mão dada com o cidadão e não matar o cidadão. Paulo diz assim, de toda potestade, todo principado, todas as autoridades foi constituída por Deus. Aí Paulo diz assim, que você tem elogiado por ela, louvado por ela, faça o bem, porque ela é o seu guardião, ela é o seu herói. Deus não constituiu as autoridades para enriquecer a sua poupança, para enriquecer e roubar os cofres públicos, não. Deus criou as autoridades para o beneplácito do trabalhador e do cidadão, para proteger. De igual modo, o marido, ele tem essa obrigação e deve ter esse cuidado com a sua esposa. Assim é. As autoridades que foram constituídas por Deus têm esse dever, essa obrigação de cuidar bem, de proteger o trabalhador e o cidadão, não deixar o cidadão a ver navio. Hoje, a história que nós encontramos hoje na reportagem da rede social, o cara já está acostumado a dizer, eu vou chegar na mão de Deus, porque ele não tem a recorrer. É um país da impunidade, é um país que tem uma sala de custódia, que tem alimentado o crime, que tem alimentado a violência, a impunidade. E nós que somos pais de família, segundo as escrituras, segundo a Bíblia, ficamos nessa guerra. Onde facções, muitas das vezes se confrontam-se. Mas qual é o papel das autoridades segundo a Bíblia? É de cuidar do cidadão, é de investir na educação, é de investir na moradia, é de investir na segurança, é de investir no trabalhador, na saúde. A Bíblia diz tudo que nós plantarmos, aqui nós vamos colher. Portanto, meu amigo, quem será omisso, quem foi omisso, naquele grande dia, no dia onde há um trono branco, ele há de descer para julgar povos, nações e línguas e tribos. A Bíblia diz em Apocalipse que os grandes e os pequenos, o apanhador de papel, aquele caçador de lixo, vai se apresentar perante esse trono. O imperador bilionário, rico, também vai comparecer perante esse tribunal de Cristo. O imperador, o cônsul, o Senado,
os prefeitos, governadores, reis, todos irão comparecer perante esse trono, a esse juiz, que não receberá nenhum suborno de ninguém. Ele não terá dois pesos e duas medidas, não. Ele irá julgar segundo a sua equidade, segundo a sua justiça, segundo o que você fez, do que você vai merecer receber da parte dele, porque a ele ninguém poderá enganar, porque ele tem um livro onde conta toda a sua história, toda a sua biografia está naquele livro, e ele vai ser aberto. E sabe quem vai ser a testemunha? Não é os anjos, não é a igreja. Paulo disse que nós vamos julgar esse mundo. Não saber vós de que os santos vão julgar esse mundo. Então, meu amigo, nós devemos ter cuidado de andar direito. Devemos ter cuidado de pregar, falar, de andar, de conforme o que nós falamos e pregamos. Não devemos ser igual aquele do capítulo 23 de São Mateus, não. Que pregava, ensinava e não andava de conforme o que a lei rezava, o que eles ensinavam e pregavam. Um dia, todos nós iremos comparecer perante o tribunal de Cristo. E se você quiser gozar uma eternidade com Deus, livre de ranger o dente, livre de passar, de ser lançado num lago de fogo, de sofrer eternamente, sem que haja alguém que possa lhe livrar e tirar você dali. Enquanto você estiver com vida desse mundo, ainda há oportunidade para você. Deus não está olhando para a sua origem, Deus não está olhando se você é um animal, se você é um bicho feroz, se você é um assassino, se você é um gay, se você é um homossexual, se você é um traficante, se você é uma lésbica. Deus está olhando é o quê? É o seu coração. É o seu arrependimento, é você reconhecer que é um pecador e que você precisa do sangue dele e que você precisa dele para que o seu nome possa ser escrito no livro da vida. Portanto, a chamada de João Batista foi aquela: arrependeu, se converteu. Há uma necessidade urgente de uma mudança nessa sociedade que é promíscua, adúltera, assassina e depravada. Aqui não tem uma história de você pregar um evangelho cultural, nem convencional, não. A história aqui é aquela que João Batista pregou há 2000 anos atrás, que veio preparar o caminho para Cristo. E para ele sair do cenário, ele teve que morrer. Ele teve que falar contra o adultério do rei Herodes Antipa, que ele tinha possuído a mulher do irmão dele, tinha tomado a mulher do irmão dele. Aí João Batista foi contra ele, falou contra ele, e por isso Salomé dançou. E quando ela dança, agradou ao rei, mas o rei tinha certo respeito pelo profeta, porque pensava que ele era o Messias, mas ele temia o profeta, ele respeitava. Aí quem estava do lado dele era uma cascavel, era uma mulher adulta, era assassina, que levou a ele a dizer a Salomé: tudo que você pedir do meu reino eu te darei. Então ela foi orientada pela mãe para pedir a cabeça de João Batista, porque João Batista, ele disse: importa que eu desapareça e que eu diminua e ele apareça. Ele estava falando que ele ia morrer. Ele não falou a forma, a maneira. Mas a maneira que João Batista morreu foi que ele perdeu a cabeça para falar a verdade. E hoje, meu amigo, Deus, por meio de Jesus Cristo, está te convidando, está te chamando. O mundo está aí em desespero, o mundo aí não se entende mais, mas ele quer te dar paz. Romanos capítulo 5 diz: aquele que ama esse mundo, aquele que ama de mão dada com o pecado, aquele que me anda de mão dada com esse mundo, ele não tem paz com Deus. Ele não tem comunhão com Deus, mas aí é a esperança. Ainda há uma oportunidade de você reverter. É você, porque Deus não vai interferir na sua escolha, não. Quem vai interferir agora é você. O que nós não podíamos fazer, Jesus fez. Foi cumprir a lei, morrer na cruz sem pecado, para nos garantir, para nos facultar a oportunidade de sermos perdoados. Ele fez o que nós não devíamos fazer. Sem pecado, puro, morreu como pecador, porque a Bíblia reza que só quem morria numa cruz era bandido, era assassino, era ladrão. E Jesus se fez ladrão, se fez bandido,
se fez assassino pelos nossos pecados, para nos garantir o perdão, para nos conceder um novo céu, uma nova terra, para nos facultar uma liberdade, porque você não é liberto, você é preso, você é cativo, você não pode se libertar sozinho, você depende de passar pelo sangue, pelo crivo de Cristo, e o crivo de Cristo é esse, é um arrependimento, é uma regeneração, é você se moldar nele, é você repudiar o prazer de vestir uma calcinha, é você repudiar o prazer de botar um pênis na boca e no ânus. Porque isso aí seria a ordem natural das coisas. E qual é a ordem natural das coisas? Disse Deus para Adão e Eva, crescemos e multiplicai-vos e serem fecundos. Mas eu estou te oferecendo nessa tarde, por meio de Jesus Cristo, que há 2000 anos atrás, Ele agora ressuscitou. Aí em Atos dos Apóstolos diz assim, que a graça foi manifesta, trazendo salvação para todos os homens. Ele não quer saber da sua origem, ele não está preocupado com a profundeza, com a largura, com a cor do seu pecado, não. Pouco importa, nesse tempo da graça, o seu pecado. Ele perdoa, ele espera por você, ele está com os braços abertos, ele está te convidando, está te chamando. Aceita ele enquanto é tempo, porque no dia em que você partir daqui, segundo o Hebreu, se você partir daqui regenerado, se você partir daqui crendo que Jesus Cristo veio em carne, se você partir daqui crendo que Ele morreu na cruz para te perdoar, se você crê que Ele vai dar uma nova terra e um novo céu, você será muito bem-aventurado, porque essas coisas aqui Salomão já descreveu, tudo aqui é passageiro, aqui o homem não vai levar nada, o homem não leva riqueza, o homem não leva o seu belo carro, o homem não leva a sua mansão, o homem não leva o seu dinheiro, o seu ouro, a sua prata, o homem não leva com ele o seu estado. A única coisa que o homem leva daqui é a sobra, e se você morrer, se a morte chegar na sua casa e bater na sua porta, quando você morrer, o que você vai apresentar a Deus, o que você vai dizer a Deus, se você não passar pelo crivo da crucificação, se você tem que crucificar-se para esse mundo, você tem que repudiar o amor que você tem por esse mundo. Há uma condição prévia para o homem ser perdoado, há uma condição prévia para o homem se tornar filho de Deus. Ele tem que aborrecer, ele tem que odiar as práticas desse mundo, ele tem que aborrecer o adultério, ele tem que aborrecer o assassinato, o prazer de esquartejar, de matar, o prazer de matar a esposa, o prazer de matar os filhos, o prazer de matar o pai. Dentro dessa condição, se você não aceitar, não haverá perdão para você, não haverá solução. O Evangelho veio para transformar o homem. O Evangelho veio para moldar o homem em Cristo. E quando o homem ele é moldado em Cristo, ele aborrece essas coisas. Quando o homem é moldado em Cristo, ele escolhe o caminho estreito. Há dois caminhos apresentados por Jesus Cristo. Há o caminho largo e o caminho estreito. O caminho largo vamos apresentar ele em primeiro lugar. Ele não existe regra, você pode matar, você pode vestir uma saia que engorda, você pode colocar um pé na boca e no ano, você pode matar seu pai, você pode matar seu irmão, você pode matar sua mãe, você pode matar seu vizinho, você pode roubar, você pode explorar, você pode mentir, você pode vestir uma saia e um cuecão de couro. Isso é o caminho largo, que não tem nenhum restrito. O caminho largo, você pode fazer o que quiser, mas no estreito é diferente. No estreito você vai ser moldado em Cristo. No estreito você vai ser reconhecido como filho de Deus. No estreito você vai passar a ter comunhão com Deus. No estreito você vai sentir a presença de Deus na sua vida. Nunca no estreito você vai amar os animais. Nunca no estreito você vai amar a natureza. Nunca no estreito você vai ser absolvido da condenação do que está escrito no livro da lei. Ele está chamando você. A morte não avisa. A morte não leva somente velho, não. A morte leva preto, leva branco, leva pobre, leva rico. A morte leva de 15 a 50 a 100 anos. E ela não avisa. A você com a antecedência que vem buscar você naquele dia. A morte não vem dizer a você que vem buscar você no domingo, na segunda, no feriado, no carnaval, no Réveillon.
A morte não vai dizer a você que vai levar você com toda a saúde. A morte chega e ela leva você, porque foi dada a ela poder de tirar a sua vida. Mas tem um aqui que antes dela te levar, ela te dá a vida. E essa vida que ele te dá é uma vida após a morte. É uma vida que você vai gostar no novo céu, na nova terra, onde não irá injustiça, imoralidade, depravação, cemitério, casa funerária, onde não haverá depravação e imoralidade, onde não haverá injustiça, discriminação e preconceito, aonde não haverá violência, aonde não haverá aqueles que têm prazer e gostam de vestir uma saia ocidental, aqueles que gostam de violar a lei, a ordem natural das coisas. Deixa deixar com o homem, deixa deixar com a mulher. A Bíblia diz que Deus tem um sentimento de repúdio, de ódio para determinadas ações. Quando o homem começa agora a deixar a boca de outro homem, lamber, chupar a boca de outro bigodudo, a Bíblia condena. O que nós estamos cansados de ver hoje na rede social, meu amigo, é uma praga, é uma câncer. O diabo está conformado, quem gosta disso é o diabo, porque o diabo sabe que se você morrer nessa situação, nessa condição, você será lançado num lago de fogo e para você não haverá mais aceitação. O diabo é desgraçado, é miserável. O cara não tem amor. O prazer do cara é de nos acusar. O prazer do cara é de ver você na miséria. O prazer do diabo é ver você debaixo de um carro. O prazer do diabo é ver você maltratar a sua esposa. O prazer do diabo é ver você ser maltratado pelos seus filhos e pela sua companheira. O prazer do diabo é ver você na cadeira de roda. O prazer do diabo é ver você no hospital do câncer. Ele vê você perder as pernas, os braços. Ele vê você ter um infarto. Mas o prazer de Deus é que você tenha saúde com abundância. É que você tenha paz. Aceita Ele, em nome de Jesus. Ele está aqui pronto para te perdoar. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Agora e abandone esse caminho de depravação, de moralidade. Esse caminho que você gosta, de beber sangue, de se deitar com um animal, de ter relação com a boneca, com o robô, com a cadela, com o porco, com a porca. Aqueles que gostam de fazer uma suruba com a sua esposa, com a esposa dos seus amigos, e depois entre eles mesmos, aceita Cristo. Abandone esse caminho, que Ele te dará paz em nome de Jesus.